Olá, meus amigos, alegria estar com vocês para mais um momento de culto. Sejam bem-vindos para esse momento de encontro com o nosso Deus e Pai. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei aonde você está me ouvindo e qual é o horário que você está me recebendo, mas sempre é uma alegria estar com você aí, poder compartilhar contigo mais uma palavra de Deus nesse momento de culto. Hoje a gente quer pensar um pouco sobre uma fala de Pedro, o apóstolo, quando ele se vê envolvido por uma situação especial, onde está ele, seus amigos discípulos ali, Jesus, Moisés e Elias, e ele tem uma frase que diz: bom é estarmos aqui, Senhor. É sobre esse pensamento que eu quero conversar com vocês hoje. Deus abençoe para nós essa reflexão. Convido você a nos aproximarmos diante do altar do Senhor e fazermos ali a nossa confissão, pedindo perdão por todos os nossos pecados. Vamos lá ao altar de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por este tempo que nós temos na Tua presença, te agradecemos pela oportunidade que temos do encontro contigo. Trazemos a Ti o nosso pensamento de arrependimento por todos os pecados cometidos por pensamentos, palavras e atitudes e buscamos o perdão que Cristo conquistou para cada um de nós. Concede-nos graciosamente esse perdão e também o poder do Espírito Santo para que possamos rever a nossa vida com disponibilidade de corrigir também aquilo que precisa ser corrigido. Que a Tua graça e Teu amor nos alcance e da mesma forma possamos nós também alcançar as pessoas com quem convivemos com a mesma disposição de amar e perdoar. Em nome do Senhor e Salvador Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Para você que está verdadeiramente arrependido de todos os seus pecados, eu anuncio a graça de Deus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoa todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seguimos agora direto para a primeira leitura do dia de hoje, que é do livro de Salmos, no capítulo 99. Então aqui o Salmo 99, a palavra de Deus fala dizendo assim: o Senhor Deus é Rei, os povos tremem, e Ele está sentado no seu trono, que fica sobre os querubins. A terra estremece. O Senhor é poderoso em Jerusalém. Ele governa todos os povos. Que todos o louvem por causa da sua grandeza e porque Ele merece profundo respeito. O Senhor Deus é santo. Ó poderoso Rei, Tu amas a justiça. Tu a trouxeste ao povo de Israel, fazendo com que houvesse julgamentos justos e honestos. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Moisés e Arão foram sacerdotes de Deus e Samuel orava a ele. Eles clamavam a Deus, o Senhor, e ele respondia. Da coluna de nuvem ele falava aos israelitas. Eles obedeciam às leis e aos mandamentos que ele lhes tinha dado. Ó Senhor, nosso Deus, Tu respondes ao Teu povo. Tu mostraste que és Deus que perdoa, mas também que castiga as pessoas pelos seus pecados. Louvem o Senhor nosso Deus e o adorem no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito.
seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Em Deuteronômio capítulo 34, versículo 1 a 12, nós encontramos o texto do Antigo Testamento de hoje que diz assim: Moisés foi das planícies de Moabe até o monte Nebo e subiu ao alto monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio Jordão. Dali, o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte, o território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste, a terra de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente da cidade de Bet-peor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas ainda enxergava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe havia dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse maravilhas e milagres como aqueles que Moisés, obedecendo à ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com grande poder na presença do povo de Israel. Essa é a palavra de Deus de Deuteronômio para o momento. Deus abençoe essa palavra para todos nós.
Em Hebreus capítulo 3, versículo 1 a 6, encontramos o texto da epístola de hoje, que diz assim: Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Essa é a parte da epístola de hoje. Deus Pai, teu evangelho amado vem hoje aqui nos anunciar. Por ele tens nos sustentado, com ele queres nos fartar. Ó, refrigera o coração com graciosa absolvição. Deus Filho Salvador bondoso, aceita nossa adoração e reconfirma generoso o teu confortador perdão. A quantos hoje irão ouvir que em graça vieste redimir. Ó Santo Espírito Divino, vem mostrar Redentor Jesus, e pelo teu celeste ensino reforça a fé e aumenta a luz. Ao pregador farás lembrar que bem nos deve pacentar. Trindade Santa, te louvamos por termos espaçoso lar, onde ante a ti nos congregamos e em que podemos proclamar o teu sublime eterno amor a confortar o pecador. Chego agora com o evangelho de hoje, que nós encontramos registrado no evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 até o versículo 36, palavra de Deus que diz assim: Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu.
Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido, escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naquela ocasião, não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus, o Redentor, vinde a mim e descansai, sou perfeito Salvador, mas comigo procurai, nesta voz confiarei, a Jesus irei buscar, pois só nele poderei Então, meus amigos, minhas amigas, a gente agora vai abrir aí a reflexão com base nos textos que a gente acabou de ler nesse culto, com o seguinte tema: como é bom estarmos aqui. As palavras do apóstolo Pedro. Quando Pedro fala sobre esse assunto, quando ele traz essa manifestação diante de Jesus, ele está falando de zona de conforto. É bom, né? Agradável. Estou me sentindo bem, acolhido aqui. Quando tudo está bem, tudo funciona melhor. E essa era a sensação, talvez, que Pedro estava sentindo quando estava lá diante de Jesus e diante de Moisés e diante de Elias. E aí a gente pergunta, né? Como é que estamos em relação às zonas de conforto? Também temos a sensação de lugares bons, de lugares bacanas, de lugares que são nutritivos. Por exemplo, aí nós tivemos agora uma temporada de férias, né, que estão terminando, retomando as atividades. Esse final de semana tem muita gente que está de feriadão, conseguiu escolher um bom lugar para descansar um pouco,
para visitar um parente, está bem, está alegre, está feliz, zona de conforto, está legal, está bacana, né? A gente procura esses lugares também, nós precisamos desses espaços. E aí as perguntas, aonde você está agora? Está bem? Está sendo bom aí onde você está? Está se sentindo seguro, acolhido? O que tem aí onde você está que te faz sentir bem? Ou então, o que tem que não te deixa se sentir bem? Pensa sobre isso. O que você está fazendo aí que está te dando essa sensação talvez de bem-estar? Quem é que está aí com você para ajudar a promover essa situação, esse clima de bem-estar? Essas coisas passam aí na cabeça da gente quando a gente pensa em construção de zonas de conforto. Jesus, ele promoveu isso para os discípulos. Ele convidou lá os discípulos, vamos até a montanha. Vamos lá para cima, vamos orar, vamos lá, vamos ter um contato com Deus mais próximo, mais íntimo. Vamos sair um pouco dessa coisa aqui debaixo, desse burburinho, né? Aquele monte de gente que sempre estava em volta de Jesus, necessitados, doentes, né? Gente de toda a natureza, multidões, né? À volta de Jesus, era uma aglomeração sempre em volta dele, né? Jesus, vamos sair um pouco disso aqui, vamos para um lugar diferente, vamos sair, vamos para uma zona de conforto, né? O clima era bom, o clima da montanha, né? Muito bom estar lá em cima da montanha. E a companhia era boa, Jesus estava lá também. E esse conjunto de elementos aí deu a sensação para Pedro assim, de que é muito bom, vamos armar umas barracas e vamos ficar aqui para sempre. Deixa aquele mundão lá embaixo, com aquela correria, aquela confusão, aquele estresse. Vamos deixar aquilo para trás, vamos ficar aqui, vamos fazer uma barraca, 3 barracas, uma para o Senhor, uma para o Moisés e outra para Elias. É o que Jesus propõe para Jesus, né? A sensação de querer segurar aquilo que é bom, de querer estender aquela condição de bem-estar, permanência, né? É bom estar com Jesus, é bom estar na presença dEle, é bom estar harmonizado com esta situação que estava simbolizada lá em cima. Jesus, Moisés e Elias simbolizam a palavra de Deus. Moisés, a lei, Elias, as profecias, Jesus, o Evangelho, ou seja, toda a palavra de Deus, né, harmonizado com essa palavra de Deus, e lá estava bom, lá estava bom. E aí pergunta, por onde que nós andamos? Com quem estamos andando? Os lugares que nós estamos frequentando, estamos buscando, têm proporcionado para nós situações de bem-estar, zona de conforto? Né? A gente está se sentindo seguro, tranquilo, harmonizado com as nossas buscas, com os lugares que frequentamos, onde estamos? Ótimo, nós precisamos de lugar assim, né? O ser humano necessita dessa sensação de poder descansar, de poder refletir, de poder harmonizar-se com o mundo que está à sua volta, né? Precisamos de segurança. E quem leu, o primeiro que leu isso foi Deus. Antes de fazer o ser humano, Deus já sabia. Ele ia fazer um ser humano que ia precisar disso. E por isso que Deus criou esse mundo tão perfeito antes de colocar o ser humano dentro dele. E colocou o ser humano lá dentro daquele jardim, naquele paraíso, naquele lugar perfeito, perfeitamente harmonizado. Deus sabia que o homem ia precisar de tudo aquilo para ser feliz, de paz, de tranquilidade, de serenidade. Então, quando Deus cria a humanidade, Ele já cria a humanidade com esta necessidade. E antes de ter a necessidade, Ele já tinha a solução. E dentro dessa solução, a gente vê que Deus ainda tem uma preocupação de Ele próprio se inserir dentro desse mundo, tanto que Ele vinha diariamente conversar com Adão no final da tarde, para trazer a Adão a sensação da presença dele na vida de Adão. Não apenas o ambiente, mas a própria presença de Deus ali. Tudo isso nos permite entender que o ser humano necessita de lugares bons como aquele que Pedro leu, sentiu e recebeu lá com Jesus, né? A lembrança que a gente tem hoje, essa necessidade que a gente tem de lugares tranquilos e calmos para serenar a nossa alma, talvez seja saudade daquela condição primária existencial do ser humano dentro do paraíso. Talvez seja saudade daquilo, porque a gente perdeu muito daquilo. Com o pecado tivemos que sair do paraíso e aí estamos expostos a situações que são muitas vezes conflitantes com o nosso bem-estar. Mas sempre necessitamos de voltar
precisamos desse tempo bom. E Pedro encontra isso, ele encontra isso na presença de Jesus, tanto que ele diz, é bom, Senhor, é muito bom estar aqui, vamos ficar aqui, é o paraíso isso aqui, vamos permanecer aqui. A montanha, ela simboliza, esse lugar elevado, né, simboliza o distanciamento daquilo que estava lá embaixo, o mundo das preocupações. Jesus tira um pouco eles dali. E essa harmonia com Deus lá em cima, além das preocupações, é que dá a sensação para o Pedro, está muito bom aqui. Paz de espírito não está em qualquer lugar. Paz de espírito se encontra na presença de Deus. O distanciamento das coisas, das atividades, das preocupações, do corre-corre da vida, contribui para a paz de espírito. Mas é importante que não queiramos apenas fugir dos estresses da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa escola, né? Mas queiramos também saber para onde estamos indo e com quem estaremos. Não apenas uma troca de lugar, mas uma escolha de um lugar seguro, uma escolha de um lugar bom, uma escolha de uma boa companhia. E é isso que Pedro sentiu lá quando estava com Jesus. Interessante a gente olhar para essa história e ver, quando a gente acompanha a história lá, por exemplo, do povo de Israel, lá no livro de Êxodo, ali pelo capítulo 25, no versículo 8 mais precisamente, aí você vai ver que Deus, ele tem uma iniciativa de querer estar no meio do seu povo, de querer oferecer para o seu povo lugares aonde esse povo possa encontrar essa harmonia, aonde o povo possa se refugiar e possa fugir um pouco das suas preocupações e se refugiar. Então Deus diz ali para o povo, os israelitas deverão fazer uma tenda para mim a fim de que eu possa morar no meio deles, estar mais perto deles, ter um lugar que seja chamado a casa do Senhor, que não seja a casa de vocês, mas que seja a minha casa. E eu quero ter esse lugar para que vocês possam vir para dentro da minha casa, para que vocês possam estar comigo, para que vocês possam se harmonizar comigo, dentro da minha casa, com a minha palavra e na minha presença. Isso hoje nós chamamos de templo, chamamos de igreja, o lugar onde nós nos encontramos com o nosso Deus. Esse é o lugar sagrado desse encontro da presença de Deus. Deus queria um lugar para oferecer a sua presença, para oferecer a sua companhia, para resgatar a cada um de nós de todas as nossas correrias e preocupações. Se antes Deus visitava Adão diariamente, uma vez por dia, pelo menos no final da tarde, diz o texto lá de Gênesis, que Deus visitava Adão lá no jardim, agora Deus muda de ideia, Deus não quer apenas visitar, Deus quer morar entre nós, Deus quer ter uma casa aonde Ele possa ser encontrado. E você e eu temos essa casa, a nossa igreja, né? Ainda hoje nós temos essa casa do Senhor como fonte segura, né? E zona de bem-estar e de conforto. Deveria ser isso que a igreja oferece e proporciona para as pessoas. Parar um pouco o nosso trabalho, parar um pouco o nosso corre-corre, parar um pouco nossas exigências, né, de estudo e tudo mais, para nos desligarmos e estarmos harmonizados com Deus. Cantarmos, orarmos, ouvirmos a palavra, refletirmos sobre a palavra e depois a vida segue. A gente volta para o corre-corre da vida. Mas essa parada é bom. E isso que Pedro sentiu. Que bom a gente poder parar. Que bom é bom nós estarmos aqui. Pedro fala isso, né? Façamos tudo para poder estender esse bem-estar. Façamos tendas para ficarmos aqui. A experiência com Jesus, ela é a melhor de todas. A experiência de estar na presença de Jesus é mais impactante do que tudo na nossa vida. Um culto, um estudo bíblico, um retiro, um congresso, quem participa dessas coisas sabe o valor que elas têm. E elas nos aproximam, elas nos harmonizam, elas dão para nós a sensação de pertencimento, de sossego, de serenidade diante de Deus também. Desligar-se de tudo é uma necessidade básica do ser humano. E aí é importante a gente procurar espaço para isso, buscar isso também. O templo é o lugar onde a gente pode se isentar dessas preocupações. A pandemia nos tirou um pouco desse lugar, mas nós já estamos podendo voltar. Já estamos tendo a oportunidade de estarmos de novo sintonizados com esse Deus aqui dentro do templo mais uma vez. Procuramos criar dentro da nossa própria casa, nosso templo, onde nós nos encontramos com Deus, e que bom que a gente teve essa possibilidade e conseguiu fazer o culto chegar aí dentro da casa como está chegando para nós agora, né? Mas o templo ainda continua sendo aquele espaço especial de encontro com o nosso Deus ali, né? É tempo de a gente buscar essa harmonia
essa união, essa comunhão com Deus. E já está em tempo da gente poder voltar, da gente poder estar novamente num lugar assim seguro. E dessa harmonia, desse contato, surgirão as novas forças, né? Porque a vida continua. Pedro queria ficar com Jesus lá em cima, segurar o momento. Vamos fazer tenda, vamos morar aqui também. E Jesus diz, não, ainda não é a hora, Pedro. Tem gente lá embaixo que precisa de nós, tem coisas que a gente tem que dar conta. A vida continua, tem filho, tem esposa, tem marido, tem família, tem trabalho, tem estudo, tem que voltar. A gente vem, se nutre e volta, mas volta nutrido. Volta com a sensação de ter sido cuidado, de ter sido abençoado, de ter sido protegido por Deus aqui dentro da sua casa. E aí a vida vai continuar, os desafios continuam. Precisamos ter também essa ideia, né, dessa volta. E descer da montanha. Lá embaixo, o desafio do dia a dia permanece. As preocupações seguem, mas a gente vai estar renovado. A gente vai estar melhor. Esse tempinho que você está dedicando agora aí, no seu telefone, no seu computador, para esse culto, você está desligando de tudo, está ligado aí nesse culto, esse momento pode ser altamente nutritivo para você enfrentar as outras coisas que são inevitáveis do dia a dia, né? A gente está preparado e nutrido e orientado por Deus para seguir em segurança. E aí é hora de seguir a vida. É assim que segue a vida dos filhos de Deus. Seguem porque sabem que são orientados e protegidos por Deus. Aí permanecem algumas perguntas, né? Onde é que nós estamos buscando a nutrição para esse dia a dia? Onde é que nós estamos conectando a nossa alma, nosso espírito? Que tipo de conexões nós estamos buscando para seguir o caminho que são os desafios que a vida tem trazido? Com quem nós estamos andando? Quem está nos fortalecendo? Quais são as companhias que temos? Quais são as nossas fontes de poder? Pedro se sentiu muito bem quando ele estava na presença de Jesus. Estava lá na montanha, com Moisés e Elias. Essa era a fonte de nutrição, essa era a companhia. Nós podemos ter a mesma experiência de Pedro. A vida segue os desafios. As dificuldades do trabalho, do estudo, do lar continuam, mas serão vencidas. Serão vencidas porque nós encontraremos forças no nosso encontro com Deus. E a ideia então é essa. Busquemos convívio com o Senhor, andemos na presença de nosso Deus, priorizemos a nossa comunhão com Deus, tenhamos tempo para Deus, achemos tempo para voltar e para abrir mão das nossas rotinas e voltar-se para Deus. E possamos dizer como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque esse é o lugar certo de nutrição, de encontro, de paz e tranquilidade. Porque Deus está ali e nós estaremos seguros. Amém. Conosco, ó bom Senhor, que
Pois vamos agora levar o nosso abraço aos nossos amigos aniversariantes. Então, vamos lá no dia 21 de fevereiro, levar o nosso abraço para Casey Brasil Rost e para Gladys Farr. No dia 22 de fevereiro, a Júlia Laux e a Heloísa Laux Passos. No dia 24 de fevereiro, Martin Luzardo. E no dia 26 de fevereiro, a Marjane Eberhardt. E no dia 27, a Rejane Tosh Lindol. Esses são os aniversariantes e essas são os aniversariantes dessa semana. Para vocês, o nosso abraço. Eu desejo que Deus continue abençoando vocês, aguardando vocês e acolhendo vocês no seu amor e na sua graça. Além desses, nós também queremos incluir na nossa oração a Vera e a irmã dela, a Norma. Seguimos aí também na nossa listinha o Sr. Ramírez e a Silvia. Hoje também oramos pela Marli, que é uma sobrinha da Silvina, que encontra-se também na situação de dificuldade na sua vida familiar. Pedimos bênção, paz, proteção, amor e bondade para essas pessoas. Agradecemos junto com a Rejane Lindol, além do seu aniversário, também a sua recuperação na sua saúde. E, igualmente, nós seguimos orando pela Regina, que também encontra-se sempre numa situação de preocupação da sua saúde. E lembramos também o Marcelo, pai de Joaquim. Que Deus abençoe também vocês todos aí e permita que vocês possam sentir a presença graciosa de Deus, fortalecendo e encorajando vocês para seguirem confiantes no Senhor. Nós seguimos então ao momento de oração. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós buscamos a Tua presença nesse momento, te agradecemos por sermos acolhidos por Ti, te agradecemos por podermos trazer a Ti as nossas preocupações, também nossos medos, aflições e todas as nossas necessidades. Te agradecemos por sabermos que Tu és Deus amoroso, que acolhe a cada um de nós, nos conforta, nos consola e acalma o nosso coração. Por isso pedimos a Deus que Tu recebas essas pessoas que mencionamos agora na nossa oração, todos que precisam do Teu cuidado, do Teu amor e do Teu olhar, que sejam por Ti acolhidos e abençoados. Que os Teus santos anjos estejam perto desses irmãos e irmãs, fortalecendo-os para que possam, assim, com a Tua ajuda, vencer as suas dificuldades na sua saúde. Que sejam fortalecidos também pelo amparo da sua família, que os familiares possam estar perto para poder dar apoio e poder serem força presente nos tempos de tribulações. Pedimos também a Tua bênção especial sobre nossos amigos aniversariantes, Teus filhos e filhas que completam mais um ano de vida, que na Tua graça e no Teu amor eles possam encontrar sempre a bênção, a paz e a proteção para seguirem confiantes, na certeza de serem por Ti abençoados e acompanhados também. Concede-lhes alegrias, felicidade, paz, muito amor e muitos anos de vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.